segunda parte da nossa apostila. Nessa segunda parte, a gente vê algumas diferenciações, como, por exemplo, a gestão baseada na rotina, que envolve melhorias nos processos de trabalho, e a gestão baseada na mudança, que envolve políticas públicas para mudança mais substancial, que é aquela que vai trazer desenvolvimento econômico e social. E também há uma diferenciação ali entre aprendizagem em circuito simples, que eu chamo de mudança incremental, que é aquela onde as mudanças elas são simples correções de erros, melhorias naquilo que já existe. E a aprendizagem em circuito duplo, que é aquela que vai mais fundo, que penetra nos pressupostos daquilo que existe para que tenhamos uma mudança mais profunda. E a gente precisa pensar sobre isso, né? A necessidade da aprendizagem em circuito duplo. E outra coisa também que se fala na apostila é sobre os modelos mentais e como que eles influenciam nos processos de mudanças. O que são modelos mentais, também chamados de paradigmas? São regras e regulamentos informais que nós assumimos voluntariamente ao longo da nossa vida e que nos fazem tomar posicionamentos contra ou a favor de alguma coisa, a decidir coisas sobre a nossa vida. Isso é ruim? Não, isso é normal, isso é bom, isso é útil. Mas há um problema. Os nossos paradigmas, eles filtram o que chega à nossa mente. Aquilo que combina com aquilo que a gente tem de modelo mental, a gente aceita facilmente. E o que não combina, a gente rejeita. Vou lhes dar um exemplo bem concreto. Imaginem um objeto que eu vou falar agora, um dado de jogar, um dadinho de jogar. Vocês conseguiram facilmente imaginar, porque vocês já tiveram acesso a muitos dados na sua vida. Bom, um dado normalmente vem à sua cabeça o quê? Um cubo branco com bolinhas pretas que formam números de 1 a 6. Pois bem, eu trouxe hoje um dado um pouco diferente. Esse dado só tem 2 lados, né? E aí, muitos podem falar, puxa, isso é um bom dado? Sim, é um bom dado. Mas ele não tem 6 números, não. Quantos números ele tem? Você poderia, bom, ele tem no máximo 2 números, né? Mas não, esse dado também tem o número 3 e tem o número 4. Ué, como que é possível? O professor é mágico? Isso é uma edição de vídeo? Não, não é uma edição de vídeo. Eu usei o paradigma de vocês. Olha só, na verdade tem 2, aqui tem 3. Eu primeiro escondi um número, ficou o 2 pareceu 1. Aqui eu escondi uma bolinha, o 3 pareceu que era 2. Quando eu virei, eu fiz o 2 parecer que era 3, tampando o que não havia. Vocês podiam jurar que aqui embaixo tinham uma bolinha, porque estão habituados a ver o 3 assim. A mesma coisa, o que era 3 virou 4, eu tampei o que não havia, e vocês viram que não existia porque estão acostumados a ver. Viram a força do paradigma, como que filtra as informações? Então, aquilo que vocês estão acostumados a ver, vocês veem com facilidade. Por outro lado, se eu falasse assim, será que um dado esférico seria uma boa ideia, seria um bom dado? Vocês certamente falariam que não ia parar, que não ia dar certo. Pois bem, eu tenho aqui um dado esférico que funciona muito bem. Ele sempre para com um número para cima. Por quê? Ele é oco, tem 6 cavidades dentro. Uma esfera de metal interna que vai pulando e ele sempre pula com um número para cima. Esses 2 dados mostram o efeito de filtragem. No primeiro, vocês viram o que não existia, porque estão acostumados a ver. E no segundo, vocês não imaginaram que algo podia existir, porque não estão acostumados a ver. Pensem então nisso, tá certo? Bom, mas voltando então à questão do processo de mudança, além dos modelos mentais, há outras coisas que dificultam. E uma delas é a falta de um pensamento sistêmico. Olhem na página 62, um quadro muito interessante, comparando a visão mecânica e a visão sistêmica. Basicamente, o que a teoria sistêmica trouxe para as organizações foi uma visão das organizações como organismos vivos e não mais como uma máquina, como até então elas eram vistas. E ela pode nos ajudar muito a ter uma mudança daquela do duplo circuito que nós vimos, né? Uma mudança mais profunda, porque as organizações, vistas como sistemas, elas interagem com o seu meio ambiente, elas têm uma série de questões internas que são também importantes, e a gente precisa então compreender melhor essa visão para poder compreender melhor as questões da mudança. Além disso, a apostila também destaca que a mudança tem que ser vista como um processo que é complexo, não é simples, não podemos ser simplistas, e é também dinâmico, né? E, a partir daí, a gente pode perceber que a mudança precisa ir além do nível aparente, mergulhando mais fundo naquilo que está oculto nas relações estruturantes, de modo a reorientá-las segundo as exigências ambientais. Lembram da metáfora que nós falamos na primeira aula do iceberg, que muita coisa está submersa? Pois é, tem que mergulhar mais fundo.
E tem que ter também, como está na página 67 essa definição, tem que ter também uma visão ambiental, que é a essência da teoria sistêmica. A mudança, ela precisa então ser percebida como um processo de aprendizagem das pessoas nas suas interações mútuas. E aí, há algumas dicas que estão no texto complementar, que está na plataforma, sobre como devemos conduzir os processos de mudanças, como gerenciar melhor os processos de mudanças. Não deixem de ler esse texto complementar. E, voltando agora à apostila, a gente tem que ter uma visão que é uma visão mais crítica. E essa visão, o Guerreiro Ramos, que nós já citamos na aula passada, ele falava que se trata de ter uma atitude parentética. O que é uma atitude parentética? Numa frase, você tem algo entre parênteses, você preserva uma identidade própria, você coloca em suspensão aquela frase. E essa atitude parentética está principalmente nas mudanças orientadas para modelos, para ferramentas que não são aquelas que a gente tem hoje e que muitas vezes podem ser adaptadas sim de outras áreas, de outras esferas, de outros países, mas tem que ter uma adaptação. Então, esse tem um passo a passo que está lá na apostila, que começa com identificar os pressupostos, testar a validade, reconstruir e testar e implantar o modelo. Então, não é que a gente não possa adaptar coisas para a área pública, pode sim, mas com cuidado, veja lá na apostila. E outra coisa que também na apostila traz, que eu acho muito interessante e que caracteriza muito a cultura brasileira e com óbvios reflexos sobre as organizações, é a descrença em larga medida que nós temos na lei e na sua aplicação, quando não é do nosso interesse ou quando a gente não concorda com ela. O Brasil tem uma coisa muito engraçada que são as chamadas leis que não pegam. Ah, essa lei não pegou, né? Um estrangeiro tem dificuldade de entender isso. E outra coisa que eu acho engraçada é a expressão expressamente proibido. Aqui nós temos dois tipos de proibido. Tem proibido e tem expressamente proibido. Se é só proibido, a gente pode fazer, a gente acha assim. Mas o expressamente proibido é o proibido para valer. Difícil explicar isso para uma pessoa que não está acostumada, né? E muito importante também, a partir da página 88 da apostila, é o conceito de comunicação e como que a comunicação vai influenciar no processo de mudanças. O grau de eficácia da comunicação vai ser muito importante. E o que é eficácia? A eficácia é alcançar objetivos. Uma boa comunicação, ela tem eficiência, ou seja, a mensagem é transmitida claramente, mas ela tem que ter também eficácia, ou seja, as pessoas recebem os impactos desejados. Não adianta haver clareza na comunicação se as pessoas não são bem impactadas. Por exemplo, numa mudança, você pode falar para os funcionários de uma organização o que precisa ser feito, como vai ser feito. Se todos compreenderam, foi eficiente. Mas se eles não se convenceram, não foi eficaz, né? E aí, todo cuidado é pouco. Um caso que eu vou contar para vocês. Uma determinada organização tinha o seu refeitório terceirizado e os seus funcionários almoçavam lá diariamente, pagando uma parte do custo, o resto era subsidiado. Pois bem, fazia uma longa fila para pagar, para comprar o ticket de almoço. Alguém teve uma ótima ideia, vamos informatizar, vamos botar uma catraca eletrônica, o funcionário passa o crachá, ao entrar no refeitório, isso gera um desconto no contra-cheque. Uma boa ideia, concorda? Mas sabe como foi divulgada essa mudança? Colocaram cartazes assim nos murais. Atenção, senhores funcionários, comunicamos que a partir do dia tal, quem não estiver portando seu crachá não poderá mais almoçar, em razão da informatização do acesso ao refeitório. Percebam? Uma boa notícia virou uma má notícia. A mudança positiva virou a mudança que todos odiaram, né? Então, há barreiras à comunicação que precisam ser colocadas, que precisam ser compreendidas, e na apostila vocês verão essas barreiras, como a filtragem da informação, como os obstáculos políticos ou interpessoais que pode se colocar, uma percepção seletiva, podem haver suposições, preconceitos, juízos precipitados e também um descolamento da realidade percebida. Poucas coisas são tão ruins para um processo de comunicação visando a mudança do que um discurso longe da prática, né? Bom, então é isso, gente. Leiam com atenção a apostila, o texto complementar e façam com bastante carinho e dedicação, como deve ser feito, as nossas atividades avaliativas. Qualquer dúvida, estamos no Fórum de Dúvidas à disposição. Um grande abraço, um bom estudo.